Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui terceiro NEF, capítulo 23. São apenas 14 versículos aqui. Logo após o capítulo anterior, que Jesus Cristo ele estava explicando Isaías para o povo nefita e lamanita. Então agora, depois de explicar as palavras de Isaías, ele mesmo fala sobre essas palavras de Isaías, pedindo para nós examinarmos, tá bom? Então vamos lá, o versículo 1 diz assim... Terceiro NEF, capítulo 23, versículo 1. E agora eis que vos digo que deveis examinar essas coisas. Sim, ordeno-vos que examineis essas coisas diligentemente, porque grandes são as palavras de Isaías. Bom, ele pede para examinar diligentemente as palavras de Isaías aqui, as escrituras. Por quê? Porque nós devemos examinar diligentemente. Qual que é o nosso interesse, o que vamos ganhar, conhecendo as palavras de Isaías? Bem, ele mesmo responde aqui no versículo 2, porque ele começa assim, porque ele certamente falou sobre todas as coisas relativas a meu povo, que é da casa de Israel. Portanto, é preciso que fale também aos gentios. Então, repare, ele fala, Jesus Cristo, olha, Isaías falou sobre todas as coisas relativas ao meu povo, ou seja, a casa de Israel. A casa de Israel é o povo do Senhor. E então, ele fala que é necessário também que ele fale aos gentios, porque os gentios entram para a casa de Israel por meio do convênio, que é o que ele vai trazendo aqui, falando do convênio. Observe aqui, versículo 3. Todas essas coisas que ele disse foram e são cumpridas, de acordo com as palavras que ele disse. Portanto, dai ouvido às minhas palavras, e escrevei as coisas que disse, conforme o tempo e a vontade do Pai chegarão aos gentios. Então, aqui, ele está falando muito antes, da coligação de Israel alcançar os gentios, ou seja, dos gentios entrarem para a casa de Israel. Ele falou que no devido tempo do Senhor, os gentios então entraria para a casa de Israel, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Por meio dos convênios, nós entramos para a casa de Israel. Ele continua falando aqui, ele falou por quê, que é importante. Porque certamente todas as palavras de Isaías se cumprirão. Ele fala que tanto as que já se cumpriram e as que vão se cumprir. Todas elas vão se cumprir, tá bom? O importante de nós estudarmos as palavras de Isaías é nós sabermos sobre a segunda vinda de Cristo. É uma preparação, tá bom? Muitas das palavras de Isaías vai falar sobre a nossa preparação para voltarmos à presença de Deus aqui, para receber o Senhor. O versículo 5 ele diz assim: todo aquele que der ouvido às minhas palavras e arrepender-se for batizado será salvo. Examinai os que disseram os profetas, porque muitos são os que testificaram essas coisas. Então, repare, ele primeiro fala que Isaías, nós devemos examinar diligentemente as palavras de Isaías, porque ele fala sobre a casa de Israel e sobre os gentios. Então aqui no versículo 5 ele fala sobre os convênios, que justamente é por meio desses convênios que entramos na casa de Israel, tá bom? Aqui também no versículo 5, ele falou, examinai o que disseram os profetas. Então não só as palavras de Isaías, mas todos os profetas testificaram de Jesus Cristo e fala acerca de Jesus Cristo. Um exemplo disso está lá em Lucas capítulo 24, quando Jesus Cristo ressuscitado, tinha 2 discípulos andando na estrada de Emaús, e Jesus Cristo chega junto deles ali e começa a andar e conversar com aqueles discípulos ali. E os discípulos falam, nós críamos, que era este, falando de Jesus Cristo, e nós cremos que era esse que viria redimir Israel, mas agora já passou aí o terceiro dia, que ele morreu, de certo que as mulheres disseram que ele ressuscitou, mas nós pensávamos que era ele. E aí então Jesus Cristo diz o seguinte para eles, lá em Lucas capítulo 24, versículo 25 em diante. E ele lhe disse, ou seja, Jesus Cristo, nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Ou seja, eles não estavam entendendo o que os profetas disseram. Eles acharam que era Jesus Cristo, tá bom? Que iria libertar Israel, que iria redimir Israel. Mas quando Jesus Cristo foi morto, eles não entenderam. Falaram, não, mas nós pensamos que era ele morreu, acabou a esperança. Não, é por meio da morte de Cristo,
tá bom? Que foi cumprida a expiação. É por meio da morte de Cristo que nós vamos reconquistar a vida, ou seja, por meio de Cristo, por meio da ressurreição. Então, aqui continua, né, Jesus Cristo falando. E começando por Moisés, ou seja, ele havia falado lá sobre todos os profetas, né, testificaram dele. Então, ele falou aqui para os discípulos de Emaús, que estavam indo, né, na estrada de Emaús ali, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicar-lhes todas as escrituras de que lhe estava escrito. E então ele começou a mostrar realmente que salvação Jesus Cristo trouxe ao seu povo. Não era a liberdade dos romanos, né? livrar eles do jugo dos romanos. Não era essa liberdade que o Senhor estava prometendo. O Senhor prometeu tirar os cativos, livrar-nos do pecado. Tá bom? Então todos os profetas falaram sobre isso. E aí então aqui no versículo 6 diz o seguinte: E então aconteceu que depois de haver pronunciado essas palavras e explicado todas as escrituras que ele havia recebido, Jesus disse-lhe: Eis que eu desejaria que escrevesse outras escrituras que não tendes. Deve ter sido uma maravilha, né? Jesus Cristo explicando as escrituras ali para eles, as escrituras que eles tinham. E também falou, olha, eu vou dar outras escrituras que vocês não têm. A gente vai estudar sobre essas escrituras que ele vai dar ao povo aqui, que é Malaquias, capítulo 3, capítulo 4, que a gente vai poder estudar. O capítulo 4 de Malaquias é bem curtinho, né? 6 versículos, acho que dá para fazer tudo amanhã, tá bom? Para nós ficarmos na mesma página aí para acabar a designação certinho, né? Que daria 7 capítulos, um capítulo por dia. Então, vou ter que adiantar um capítulo por causa da falta de energia, né, na segunda-feira que não teve. Então, vamos lá. Aqui, então, no versículo 6, ele falou que desejaria dar outras escrituras que eles ainda não tinham, né, que eu estou mencionando aqui, que é Malaquias capítulo 3, capítulo 4, que a gente vai estudar amanhã. Mas antes de dar essas escrituras, é necessário primeiro... não sei se eu diria a palavra arrumar ou consertar algo que estava nos registros deles, que foi esquecido de colocar. Então Jesus Cristo vai pedir para trazer os registros e vai mostrar que eles esqueceram de anotar algo, né? No caso aqui, Nefe, que estava cuidando dos registros, lembrou-se de que não foi anotado isso, então ele pede para anotar ali na hora. Tá bom? Então, antes de receber mais palavras, primeiro deveria consertar aquelas que estavam ali, ou seja, completar, né? Porque faltou algo, não é consertar. As palavras não precisavam ser consertadas, mas sim precisaria acrescentar algo que não foi colocado, tá bom? Então vamos lá, versículo 7 em diante ele diz assim: E aconteceu que ele disse a Nefe: Trazeis os registros que vós escrevestes. E quando Nefe lhe levou os registros, tendo-os postos na sua frente, ele olhou e disse: Em verdade vos digo que ordenei meu servo Samuel, o Lamanita, que testificaste a este povo que no dia em que o Pai glorificasse seu nome em mim, muitos santos se levantariam dentre os mortos e apareceriam a muitos e ministrariam entre eles. E perguntou-lhes: Não foi assim? E os discípulos responderam dizendo: Sim, Senhor, Samuel profetizou de acordo com tuas palavras, e todas elas se cumpriram. E Jesus disse-lhe: Por que razão não escreveste que muitos santos se levantaram e apareceram a muitos e ministraram entre eles? Bom, então aqui Jesus Cristo, ele fala, olha, Samuel, o Lamanita, meu servo, ele falou que quando o Pai glorificasse o meu nome, ou seja, quando Cristo ele morresse e ele fosse ressuscitado, né, a vitória ali da morte, que muitos outros corpos seriam ressuscitados também, tá bom? Isso também aconteceu lá em Jerusalém, tá bom? Tá registrado aí em Mateus capítulo 23, versículos 52 e 53. Eu vou ler aqui para nós. Diz assim, lá no Novo Testamento, Mateus 27, 52 e 53. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saíram do sepulcro, e depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos.
Então repare que depois da ressurreição de Cristo, porque Cristo ele é a primícia dos que morrem, dos que dormem, é a primícia dos que se levantam. Antes de Jesus Cristo, ninguém ressuscitou. Depois de Jesus Cristo começou a primeira ressurreição. Então aqui no Novo Testamento menciona que esses ressuscitaram e apareceram lá em Jerusalém. Porém, nós não temos registro desses aparecimentos, deles aparecendo e ministrando essas pessoas, tá bom? Mas o único registro que nós temos é que elas foram ressuscitadas. E o Salvador Jesus Cristo também falou por meio do profeta Samuel, né, o Lamanita ali, que quando ele ressuscitado aqui também na terra prometida, ressuscitariam pessoas, bem? E apareceriam e ministraria a muitos. E aí ele pergunta, né, ele pediu para Nefe trazer os registros e perguntou para os discípulos, não foi assim? E aí eles responderam, sim, foi verdade. Tudo isso o profeta Samuel profetizou e aconteceu de acordo com o que ele profetizou. E aí Jesus Cristo fala, e por que razão não escrevestes, né, que depois dessa ressurreição minha, muitos ressuscitaram, né, e ministraram. E aí então vai mostrar aqui que Nefe ele vai se lembrar de que isso não foi escrito, tá bom? Isso dá para mostrar aqui, essa escritura mostra também que houve um período de tempo até que Jesus Cristo aparecesse entre os nefitas e lamanitas aqui, tá bom? Porque teria dado tempo deles registrarem essas escrituras, tá bom? Então não foi imediatamente até a morte e ressurreição de Cristo que ele sobe aos céus ali lá em Jerusalém, que ele já aparece aqui nas Américas. Tem um período de tempo aí, não sabemos quanto tempo, mas teria dado tempo deles ter registrado essas coisas aqui. Agora, qual é a importância disso, né? Por que Jesus Cristo fez questão de que isso fosse registrado, que outras pessoas ressuscitaram? Porque alguns poderiam pensar, somente Cristo ressuscitou, ele é o único, mas não. Cristo, a ressurreição dele, ele quebra as ligaduras da morte. Todas as pessoas vão ressuscitar. E a prova disso é que outras pessoas ressuscitaram após Jesus Cristo, tá bom? Então, por isso a importância aqui de registrar isso. Versículo 12 em diante, e aconteceu que Nefe se lembrou de que isso não havia sido escrito. E aconteceu que Jesus ordenou que fosse escrito. Por conseguinte, foi escrito como ele ordenou. Agora, eu não sei como que Jesus Cristo ordenou que isso fosse escrito, porque nós temos, provavelmente foi escrito isso nas placas maiores, mas nós não temos as placas maiores aqui de Nefe. O que nós temos é um resumo das placas maiores feito por Mormon, tá bom? Então, nós não temos as placas maiores, então é um resumo. E então, possivelmente está lá nas placas maiores esse registro, essa ministração dos que ressuscitaram, que foi pedido que Jesus Cristo ordenou que se escrevesse. E aqui no caso desse resumo, né, o simples fato de Jesus Cristo mencionar aqui que muitos se levantaram e que agora eles estavam prestando testemunho que realmente isso aconteceu, já era um testemunho da ressurreição para outras pessoas, tá bom? Versículo 14, finalizando aqui. Então aconteceu que, depois de haver explicado em uma todas as escrituras que haviam registrado, Jesus ordenou-lhe que ensinasse as coisas que ele havia explicado. Então, após explicar as escrituras, ele pede para que os discípulos também expliquem as escrituras assim como ele explicou também. Sou muito grato pelas conferências gerais que são explicadas as escrituras ali. Muitas coisas eu aprendo por meio das conferências gerais, quando os líderes estão mencionando ali, ensinando as escrituras para nós. Bom, então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.